Um ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, do Patriota, admitiu fazer parte do suposto esquema de rachadinha no gabinete quando Flávio era deputado estadual. Marcelo Nogueira afirmou que o presidente Jair Bolsonaro concordou que os filhos Flávio e Carlos comandassem o suposto esquema. Marcelo Luiz Nogueira dos Santos diz ter vivido na intimidade da família do presidente Jair Bolsonaro durante 14 anos. Ele foi assessor do filho mais velho do presidente, Flávio Bolsonaro, quando Flávio era deputado estadual no Rio. Numa entrevista ao site Metrópolis, Marcelo admite a participação dele no esquema da rachadinha. Marcelo afirmou que era obrigado a devolver parte do salário e que devolveu 80% de tudo que recebeu nos quase 4 anos em que trabalhou para o filho 01 do presidente. Pelas contas dele, R$340 mil. Marcelo conta que só ganhou o emprego depois de concordar com o esquema e que todos os assessores de Flávio faziam o mesmo. O ex-assessor diz ainda que o esquema se repetia no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, o filho 02 do presidente, e que alguns dos funcionários também eram fantasmas. Marcelo revelou que repasses eram feitos em dinheiro vivo para a então mulher de Jair Bolsonaro, Ana Cristina Vale, madrasta de Flávio e Carlos, e mãe de Jair Renan, o 4º filho do presidente. Ana Cristina chegou a ser chefe de gabinete de Carlos entre 2001 e 2008. O Jornal Nacional revelou nesta semana que um relatório do COAF mostra que, nesse período, a conta dela recebeu depósitos de elevadas quantias em espécie. Nós estivemos em 2 endereços no Rio que constam ser de Marcelo Nogueira, mas ele não estava. A repórter Marcela Matos, do G1 em Brasília, conversou com ele por telefone. Marcelo confirmou as declarações feitas à reportagem do site. Ela determinou o valor e ponto final. Se eu aceitava ou não, para ficar sem emprego. Marcelo, vou te dar tanto. Então, eu tinha que aceitar, mas eu não aceitava, não teria emprego. Mas a situação te incomodava? Claro, né, Marcela? Sempre me incomodou, né? Que eu sabia que era uma coisa ilícita. Entendeu? Eu sabia que ela estava furtando dinheiro público. Marcelo diz que Ana Cristina Vale foi a primeira a comandar o esquema de corrupção conhecido como rachadinha nos gabinetes de Flávio e Carlos e que tinha o consentimento de Jair Bolsonaro. Mas que depois da separação, Marcelo afirma que Jair Bolsonaro concordou que os próprios filhos, Flávio e Carlos, ficassem no comando do suposto esquema. Marcelo conta que saiu do gabinete de Flávio depois da separação e foi trabalhar no escritório de advocacia de Ana Cristina, mas que, a pedido do presidente, ficou morando na casa dela para cuidar do filho deles até 2009. Recentemente, Jair Renan fez homenagens a Marcelo em redes sociais e o chamou de pai de criação. Marcelo Nogueira foi alvo do Ministério Público nas investigações da rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro. Ele fazia parte do núcleo de assessores. Marcelo teve o sigilo fiscal e bancário quebrado por autorização do juiz Flávio Itabaiana, quando o caso ainda estava na primeira instância do Rio. Mas o Superior Tribunal de Justiça anulou o uso dessa parte das provas. O processo está parado até o Supremo Tribunal Federal decidir se Flávio Bolsonaro tem ou não foro privilegiado, o que deve acontecer no dia 14. Marcelo Nogueira chegou a morar com Ana Cristina Vale em Brasília, mas diz que rompeu com a ex-mulher do presidente depois que ela decidiu pagar um salário menor do que o combinado. Ao ser perguntado pela repórter Marcela Matos como a família do presidente se beneficiava com a rachadinha, ele respondeu: essas provas aí é coisa do Ministério Público, enriqueceram, eu não posso dar certeza para ninguém. E para onde esse dinheiro da rachadinha iria que ela fazia comigo, eu também não posso afirmar para onde ia, entendeu? Eu sei que ela tinha uma vida que ela comprava tudo que ela queria. Na mesma entrevista ao portal Metrópolis, Marcelo Luiz Nogueira levantou suspeitas sobre a casa em que a ex-mulher do presidente Bolsonaro, Ana Cristina Vale, mora com o filho Jair Renan. Marcelo Luiz Nogueira afirmou que o imóvel foi comprado por meio de um laranja. Marcelo reafirmou as declarações em mensagens à repórter Marcela Matos, do G1. Segundo ele, aquela casa a Cristina comprou, deu uma entrada e o restante fez um financiamento pelo banco, mas fez um contrato de locação e o de compra e venda foi de gaveta. O ex-funcionário declarou ao G1 que Ana Cristina usou outra pessoa para comprar o imóvel e simulou um contrato de aluguel com um comprador para não dar escândalo. Ana Cristina e Jair Renan se mudaram para a casa de 400 metros quadrados no Lago Sul, área nobre de Brasília, em julho deste ano.
O valor médio do aluguel na região é de R$14 mil. O salário bruto de Ana Cristina como secretária parlamentar na Câmara dos Deputados é de R$8 mil. De acordo com o registro no cartório, a casa foi vendida em maio deste ano por R$2.900.000. Os compradores são o corretor de imóveis Geraldo Antônio Moreira Júnior Machado e a mulher dele, Michele Benício Machado. Segundo o registro no cartório, o casal deu R$580 mil de entrada e financiou R$2.300.000 com o BRB, Banco de Brasília, do governo do Distrito Federal, com juros de 3,96% ao ano, abaixo da média do mercado. Geraldo declarou ao banco receber R$61 mil por mês. E a prestação do financiamento saiu em torno de R$15 mil mensais. Apesar de ter comprado um imóvel numa área nobre, Geraldo mora numa casa bem mais simples, na colônia agrícola Samambaia, a 30 quilômetros do Lago Sul. Geraldo declarou à Receita Federal ser sócio de uma empresa de transportes de cargas, aberta em maio do ano passado. No endereço onde a empresa funcionaria, não encontramos ninguém. Ainda no ano passado, Geraldo abriu uma outra empresa, mas sem ligação com o setor imobiliário nem com a área de transportes. É uma empresa de consultoria, aberta em sociedade com a mulher dele. Segundo os dados disponíveis na Receita Federal, a empresa deveria funcionar nesta casa aqui em Goiânia, a mais de 200 quilômetros de Brasília. A Isadora é a dona da casa e disse que a empresa nunca funcionou ali. Eu estou procurando Moreira e Machado Consultoria. Não, aqui não. Aqui só mora você? Eu e o meu filho que mora na frente. Moreira Machado, Serviço de Consultoria. Não me lembro desse nome. Geraldo também não. Também não. Geraldo, dono da casa alugada por Ana Cristina, não quis gravar entrevista. Por telefone, negou irregularidades e não deu detalhes sobre o negócio. De forma alguma. Tá, mas assim, eu vou repetir. Sobre esse assunto, eu não tenho mais nada a relatar. Você vai me desculpar, eu estou te atendendo aqui de uma forma gentil, mas... Claro, eu entendo. Eu não tenho mais nada a falar sobre esse assunto. A defesa de Flávio Bolsonaro afirmou que o senador desconhece supostas irregularidades que possam ter sido praticadas por ex-assessores da Assembleia Legislativa ou possíveis acertos financeiros que eventualmente tenham sido firmados entre esses profissionais. Que o parlamentar sempre seguiu as regras da LERJ e tem sido vítima de uma campanha de difamação. E que tanto a defesa quanto o senador desconhecem as afirmações de Marcelo Nogueira. A defesa de Carlos Bolsonaro declarou que Marcelo Nogueira nunca teve qualquer vínculo com o gabinete do vereador e que ele desconhece as informações fornecidas na entrevista. A defesa de Ana Cristina Valli disse que não vai se manifestar. O BRB declarou que a concessão de crédito segue padrões e normas bancárias e se fundamenta em documentos e informações fornecidos pelos clientes ou em informações de mercado disponíveis sobre os clientes, que as taxas de juros são definidas com base em análise de risco de crédito e estão disponíveis para todos seus clientes. A assessoria do Palácio do Planalto não se manifestou.